Oi, pessoal, tudo bom? Boa tarde. Já já a gente começa. Vamos esperar alguns minutinhos, enquanto algumas pessoas vão começando a entrar aí no nosso webinar. E já já eu me apresento todo mundo que está aqui com a gente. Queria convidar vocês para falarem aqui no campo de perguntas de onde vocês estão falando. Que aí a gente vai se conhecendo, eu vou contando aqui um pouquinho. A gente tem pessoas tipo, de lugares diferentes aqui também para bater um papo. E aí já já a gente começa. Tem a Thaís Vanzella de São Paulo aqui. Podem mandar, gente, quero saber. Tem uma galera aqui. Boa tarde, Juarez. Tem gente de Goiânia. Paulo Afonso. Marivaldo. Marivaldo estava em outro webinar, outro momento aí que eu acompanhei, que ele estava também. Mais gente de São Paulo, São José dos Campos, Maceió, que legal. Do Piauí, amei. Salvador, Bahia. Brasília. Piracicaba, Mariana de Bauru. Salvador, tem uma galera de Salvador em peso aí, vamos ver. Barretos, São Paulo. Legal. Gente, vamos dar início aqui um pouquinho no nosso papo. Sejam super bem-vindos ao EUFEST. A gente já está aí no terceiro dia de programação. O EUFEST que é esse festival online de 4 dias. Hoje a gente está num dia super especial. A gente vai ter um dia dedicado para falar sobre diversidade e inclusão. Então a gente já teve 2 papos incríveis. Quem acompanhou, quem viveu sabe. Foi muito legal. Quem não pôde participar, depois vai receber um link também das gravações de todo o festival. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal para fechar esse momento, né? São práticas pioneiras que toda organização deveria adotar. Vou começar me apresentando e depois vou convidar essas convidadas ilustres para se auto-apresentarem. Acho que vai ser mais legal do que eu apresentar quem elas são e de onde vêm. Sou Júlia Gomes, tenho 23 anos, sou nascida na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, filha da Nadir, do Jorge. Sou uma mulher preta, sou super engajada e me animo muito com pautas relacionadas à diversidade, estou muito feliz de estar aqui. E adoro conhecer outras mulheres incríveis como vocês, então esse momento é super especial. Queria convidar agora a Paty para poder se apresentar. Tá ótimo. Olá, gente. Boa tarde. Sou Patrícia Lima, sou a filha da Neide e do Antônio, tenho 2 irmãos, sou mãe de 3 meninas, mulherzinhas super empoderadas, a Lívia, a Luísa e a Emanuele. Eu moro em São Paulo atualmente, trabalho na Dow há 15 anos, voltei dos Estados Unidos há 2 anos para assumir essa posição de inclusão e diversidade para a América Latina e tem sido uma jornada fantástica. Adoro a pauta, já experimentei o que é não fazer parte e por isso me encanto tanto por essa agenda de inclusão e diversidade. Estou super feliz de estar aqui e agradeço muitíssimo ao convite. Legal, Paty, bem-vinda. Agora, Ana, que eu de vez em quando vou chamar de Bia, gente, porque a Ana é Beatriz Oliveira, mas é Ana ou Bia. Você pode Olá, se gente. Boa tarde. Primeiro agradecer a Eureka pelo convite. Fiquei muito feliz. E meu nome é Ana Beatriz. Eu sou, na verdade, de Salvador, Bahia, baiana. Amo demais minha terra. Que bom que tem de Salvador aí. Hoje em dia eu moro em São Paulo. E eu vim para São Paulo, né, para, enfim, ter novas oportunidades. E sou filha de Sandra e Eisa. Meus pais continuam na Bahia. Vim para cá, enfim, com alguns amigos. Tenho um irmão e sou mãe de 2 pets, que são, assim, minha vida. E essa pauta é algo que, na realidade, eu estou conhecendo também um pouco. Então, sempre que eu vejo algum webinar, eu também vou estar aprendendo com vocês. Então, fico muito grata de estar aqui com a Patrícia, é uma honra. Fui ver um pouco de você e fiquei, assim, muito encantada.
Então, acho que vai ser uma tarde bem bacana. Legal, bom demais. A Ana teve presente com a gente em alguns eventos focados em diversidade, né, de gênero, de raça, então a gente já trocou um pouco aí sobre esse tema, e ela vivenciou um pouco de algumas experiências Eureka também. E aí, para a gente começar o nosso papo, eu queria trazer alguns dados que eu acho que são interessantes assim para nortear a nossa conversa sobre práticas, né, sobre levar para ação. Então, esses dados que eu vou trazer, eles são do Instituto Etos. E esse feito foi tirado de uma pesquisa que foi realizada com as 500 maiores empresas do Brasil. E aí ele traz que apenas 2% dos funcionários são pessoas com deficiência, e aí 2% é o mínimo exigido por lei. Mulheres são 58,9% dos estagiários, que é muito legal, mas são apenas 13,6% das vagas executivas dessas grandes empresas. Mulheres recebem 70% do salário dos homens, que não existe sequer um executivo de origem indígena mapeado por essa pesquisa, e que 94,2% dos cargos executivos são ocupados por pessoas brancas, enquanto 4,7% são ocupados por pessoas negras. E esses dados reforçam muito, né, a necessidade e a importância da gente discutir esse assunto, de ter um dia só para isso no EUFEST, isso está na agenda dessas grandes organizações. E aí eu queria começar fazendo uma pergunta para a Bia, ou para a Ana. Ana, queria saber, quando você começou a sua jornada assim por busca de emprego, você falou que mudou para São Paulo, né? Tipo, buscando mais oportunidades, mais acesso. Se você já tinha conhecimento desses dados, dessa disparidade, e como foi para você viver isso na prática, assim, tipo, ter que fazer entrevista, processos, buscar isso, fazendo parte de um grupo minorizado? Então, Ju, são dados que não, em questão de números, eu não tinha conhecimento, mas são dados que quando você para e vê fotograficamente, você percebe, porque há uma disparidade muito grande entre homens e mulheres, negros e brancos dentro das organizações. Então, é algo que quando você olha, você já se assusta, né? E aí, quando eu comecei a minha jornada na busca, né, de um emprego, eu tive muito medo, na realidade, por ter essa visão, por ver que realmente há essa disparidade. E foi muito importante para mim, nessa minha busca, eu ter consciência do meu espaço dentro dessas organizações. Então, eu ter muita consciência do que seria eu estar nesses processos seletivos e das dificuldades que seriam também. Como eu falei, eu sou de Salvador, vim morar em São Paulo tem desde fevereiro, mais ou menos. E quando eu fui buscar esses processos seletivos, eu olhei muito para as empresas, quem estava dentro das empresas. Então, para eu ter confiança de estar fazendo um processo seletivo e até para eu ter uma coragem, eu tive muito que olhar como aquela empresa, qual era o tipo de propaganda que ela fazia para o processo seletivo, quem estava ali encabeçando aquele processo seletivo, para eu tentar encontrar um pouco mais de semelhança, para eu tentar ver o meu semelhante ali dentro. E diante desse meu processo de mudança para São Paulo, de procurar por um trabalho, eu tive muitos choques. A gente sabe de que existem essas disparidades, mas no momento que a gente vai viver elas, é algo totalmente diferente. Então, eu fiz processos seletivos em que eu estava em uma sala de 40 pessoas, eu era a única pessoa preta nessa sala. Então, os choques que você tem nesses momentos, você tem que ter muito um autoconhecimento seu para fazer com que isso não te pare. Porque, poxa, se eu estou numa sala de 40 pessoas, 39 são brancas e só eu sou preta, sua mente logo ela se auto-sabota e pensa, para mim isso é o fim da linha. Daqui eu não passo mais. Então, é muito importante nesse processo, nos processos seletivos, quando você está procurando uma busca por emprego, você se conhecer e você ter também a consciência de que você tem um papel importante naquilo, que você tem que estar ali, você tem que estar lutando por aquele espaço. Então, acho que esses dados, eles são alarmantes quando você olha para eles, quando você lê eles, mas quando você está dentro, quando você tem experiência,
eles se tornam muito mais dolorosos e muito mais desafiadores do que eles realmente parecem. E aí, nessa jornada, eu acho que ter pautas como essa, ter grandes empresas como a Eureka trazendo essa temática, traz não só uma oportunidade das empresas entenderem como que elas têm que se posicionar em relação a isso, mas também dá uma confiança para quem está participando dessa etapa de entrar no mercado de trabalho, entender, olha, tem gente que está vendo que isso está errado e que está buscando dar um jeito, que está lutando para que as coisas fiquem onde elas devem estar. Legal, Ana. E que bom que você encontrou, né? Tipo, você tá aqui e passou por, tipo, uma pesquisa grande, né? Tipo, teve contato com várias empresas e encontrou uma empresa que faça sentido para você. E aí, até emendando isso, de, tipo, empresas que se preocupam em fazer sentido para mais pessoas, eu queria fazer uma pergunta para a Paty, puxando muito assim, hoje a Dow é uma empresa super reconhecida, né? Como uma empresa que tipo, luta e prioriza a diversidade, que é uma empresa super inclusiva, inclusive, ó, é uma das empresas mais inclusivas que a gente tem hoje no Brasil. E aí eu queria entender um pouco como foi essa trajetória, assim, porque não é uma decisão que a gente toma e no dia seguinte passa a ser uma empresa diversa e inclusiva, é um processo, né? Se você puder contar um pouquinho como foi esse lado aí mais da empresa, depois de a gente ter escutado um pouquinho mais do lado do jovem com a Ana. Fantástico, adorei ouvir os seus pontos, Ana, obrigada por compartilhar com a gente. A Dow, ela começou nessa jornada já há 30 anos, 25 anos, pelo menos. E ela começou de uma maneira muito diferente, ela trouxe um grupo de afinidade de empoderamento feminino, que a gente chama de WIN, né? E foi o grupo que começou essa discussão, né? Como é para a mulher trabalhar, competir com o homem muitas vezes, ter as tarefas domésticas, qual é a flexibilidade que essa mulher precisa para conciliar todos os pratos, enfim. E aí ela chegou num estágio, isso já vem todos esses anos, que o progresso estava acontecendo a partir dos grupos de afinidade, mas não na velocidade que a gente queria, né? Porque para você institucionalizar a inclusão, você precisa ser intencional muitas vezes. E aí o que a Dow fez foi trazer do negócio uma líder para essa posição de executiva de inclusão e diversidade. Então, ela vem com essa agenda super determinada em fazer da empresa Dow uma empresa mais inclusiva, uma pauta mais voltada para a inclusão de pessoas diversas, enfim. E aí, uma vez nessa posição, ela cria uma estratégia de inclusão, ela define posições como a que eu tenho hoje nas regiões, então a gente tem uma pessoa com essa mesma posição nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia, para implementar essa estratégia de inclusão em cada um dos lugares onde a gente atua, né? E aí a gente vê o impacto que isso traz em ações, né? Porque a gente trabalha em muitas frentes. Nessa estratégia, por exemplo, a gente trata de clientes, a gente trata de fornecedores, dos talentos, de vários grupos da sociedade que precisam ouvir e que precisam se conectar com o movimento de inclusão. A gente não trata a inclusão como um programa, a gente trata a inclusão como um movimento. Não é algo que tem começo, meio e fim, é algo que vem para ficar, para transformar a vida das pessoas. E a gente está numa fase agora, Júlia, que é de institucionalizar a inclusão. Então, como eu transformo a inclusão em parte de tudo que eu faço? Então, quando eu faço um processo seletivo, como eu garanto que esses profissionais que estão vindo vão ter oportunidade de se virem reconhecidos aqui? Então, para isso, a gente traz um painel de entrevistadores que também é diverso. Porque se eu trago a diversidade numa ponta e não trago a diversidade na outra, fica parado no fim a diversidade. A gente precisa entender se os nossos processos de sucessão se são inclusivos também. Então, quanto eu me abro para o diferente, quanto eu me questiono enquanto time, enquanto organização, se eu tenho diversidade dentro dos meus times. Então, toda essa discussão, ela faz parte, hoje, de tudo que a gente faz aqui dentro da Dow. Então, a gente tem os grupos de afinidade, que têm um papel, assim, fundamental, e eles nos ajudam demais a elevar essa pauta,
de inclusão nos diferentes mercados e frentes que a gente está, mas ainda assim a gente tem toda essa parte institucional, de governança, de estrutura, para olhar a inclusão de uma maneira bem mais estratégica. Eu me lembro quando eu fui quando eu me mudei com a minha família para os Estados Unidos, eu me mudei com as minhas 3 filhas e meu marido, e ele ficava em casa, abandonou a carreira para ser dono de casa e cuidar das crianças, e as meninas tinham 2 anos. Foi um processo extremamente complexo para a família, era um lugar muito frio, enfim, e eu me lembro nas primeiras semanas trabalhando, o inglês ruim, tentando me esforçar, e imagina uma menina periférica indo morar nos Estados Unidos com uma família de 3 filhos, assim, era um negócio meio inconcebível ainda na minha cabeça. Eu ainda sentia que eu não pertencia a tudo aquilo, que eu era meio que uma impostora, sabe? E aí eu lembro de um líder que eu tive, que ele foi uma pessoa fantástica, mas ele me trazia alguns pontos de realidade, e ele trouxe uma vez numa fala dele, falou, olha, Patrícia, lembra todos os dias quando você chegar para trabalhar, que você é mulher, você é jovem, você é latina, e você não fala inglês como a sua primeira língua, ou seja, era péssimo inglês. Então, esses 4 obstáculos vão te anteceder muitas das vezes quando você precisar se apresentar para um líder, quando você precisar levar uma agenda, quando você precisar posicionar uma ideia. Imagina o estresse que isso gera. Imagina se eu removesse esses obstáculos e fosse só com as minhas ideias, teria sido muito mais fácil esse processo. Então, esses vieses que às vezes a gente se coloca, as pessoas colocam para a gente precisa removê-los, né? Porque quando a gente chega num ambiente novo, tem estudos que mostram muito isso, a gente quer se sentir incluído, que a gente pertence, e a gente quer sentir que a gente pode ser a gente mesmo. Então, a Bia, quando ela chegou nessa entrevista e você não vê ninguém que se assemelhe a você, você não sente que você pertence àquele ambiente, né? Então, qual a finalidade da minha participação nesse processo? Então, essa evolução da DAO, ela tem se dado ao longo dos anos, e a gente tem percebido a importância de elevar isso para uma pauta estratégica, e não... É interessante as ações, as iniciativas, mas a gente precisa também posicionar e questionar as lideranças, questionar a forma como a gente faz. Hoje, na DAO, 50% das posições executivas para a América Latina são compostas por mulheres. Nos programas de estágio, esses números são altíssimos também. Então, quando um candidato chega na DAO, a primeira coisa que ele vê lá na nossa recepção, aqui no nosso escritório em São Paulo, é uma bandeira da DAO com artigos LGBT. Então, assim, não importa de onde você veio e como você veio, a gente quer você como pessoa, e é isso que a gente tenta trazer para tudo que a gente faz aqui dentro da DAO. Legal, Patrícia. Tem até um talk que eu já vi seu, e hoje no papo que a gente teve da parte da tarde, a gente estava com a Maíra, que é da Natura, ela assume uma posição também de diversidade e inclusão, e ela trouxe uma mesma fala que eu vi num talk seu, que era sobre diversidade é a gente chamar as pessoas para um baile, mas inclusão é quando a gente tem essas pessoas lá, mas a gente chama elas para dançar, né? Então a gente consegue fazer com que ela se sinta parte de tudo aquilo que está acontecendo e não um intruso num espaço novo, tipo, se sentir acuado, com medo, enfim. Mas é muito legal a gente trazer essas duas visões, né? De como cada um se sente no mesmo processo, né? Um processo de seleção. Muito legal. E você até trouxe uma coisa que eu ia trazer mais para frente, mas acho que faz super sentido. Falou da bandeira, né? Que tem na sede da DAO aqui em São Paulo. A DAO é nossa parceira em alguns processos seletivos. E aí eu queria trazer eu ia trazer essa história da bandeira, tem mais uma, e queria ver se você podia compartilhar mais alguma com a gente. Tem um caso que o pessoal que trabalha na equipe do projeto da DAO trouxe para a gente, que num processo seletivo de estágios, eles conheceram uma jovem estagiária, que ela tinha mais de 30 anos, e que já tinha 2 filhos, que é um perfil muito diferente do que habitualmente as grandes empresas buscam para uma posição de estágio, né? E aí tem vários relatos, né? Relatos como um jovem que se sentiu super, tipo, incluso já no ambiente, sem nem ter entrado no baile, vendo uma bandeira quando entrou, sabendo que a sua liderança era mais diversa e que tinha um olhar atento para isso.
E aí, queria saber se você tem mais alguma história da DAO para compartilhar com a gente. Tem algumas. É tão gostoso falar de histórias, né? Lembrar delas. Assim que eu cheguei e assumi essa posição, eu comecei a viajar para todos os lugares na nossa região para conhecer as pessoas. Que eu na minha cabeça não dava para falar de inclusão sem colocar um rosto na inclusão, sem ver para quem que eu estava fazendo a inclusão. E aí eu comecei a ir para vários lugares e eu me lembro, e aí comecei a entrevistar as pessoas nas fábricas da DAO e tomar nota de tudo e conhecer. E eu me lembro de um caso de um funcionário nosso. Ele foi criado por em um orfanato e no nome dele ele carrega o sobrenome como sobrenome o nome do orfanato. Então, para ele, o fato dele não ter um sobrenome, um Silva Pereira Fonseca, ele tem o nome da Casa Santa Maria, alguma coisa assim. Então, era para ele um fator forte de exclusão, porque quando ele se apresentava, eu sou fulano, e aí ele dava o nome completo, aquilo entregava naquele exato momento a história dolorida de vida que ele teve. E aquilo, para mim, foi um momento interessante que eu comecei a me dar conta que o que nos inclui e nos exclui é muito mais amplo do que só esses elementos que normalmente a gente discute, né? Então, ele é muito mais amplo. E aí, nessa peregrinação, conhecendo e conectando, eu me lembro de uma outra situação de um funcionário que ele por anos não revelou dentro da empresa que ele mora a vida toda em uma comunidade, no Heliópolis, em São Paulo. E ele tinha vergonha de falar isso no trabalho, que ele temia que isso ia criar alguma apatia nas pessoas, ou medo por ele ser de uma comunidade. Enfim, ele criou um imaginário, ele não se permitia. Ele revelava outras coisas da vida dele, mas essa não. E aí, numa sessão que a gente estava fazendo um papo, a gente criou uma sessão que a gente chamou de storytelling, né, compartilhando histórias, e a ideia era a gente falar das nossas histórias, das nossas vivências, e aí ele trouxe esse ponto. Não preciso nem falar que todo mundo se emocionou super, e foi uma história, assim, foi um momento bem impactante para todo mundo, que para ele foi libertador, e para a gente revelador, né? E assim como essas existem muitas outras, que a cada momento outras pessoas vão se libertando dos seus próprios armários. A gente tem uma funcionária que nos disse que não se sentia, que pertencia ao gênero que ela se apresentava no trabalho. E aí ela nos contatou e comunicou que ela ia sair, ia voltar, passar por um processo de harmonização facial e ia voltar para a empresa num gênero diferente. Aí, o grupo de afinidade, que é o GLED, eles se prepararam e organizaram tudo para receber essa funcionária já no gênero novo, que ela se identificava. Então, todo mundo foi treinado no site que ela trabalhava, todo mundo recebeu as informações de como recebê-la e de como conduzir essas discussões com ela de forma a ser bastante respeitosa e acolhendo, né? Porque aqui a gente não pode emitir nenhum julgamento, a gente precisa acolher. Então, é isso que esse grupo fez e funcionou super bem. E tem vários outros cases, eu vou tomar todo o tempo aqui falando deles, mas a todo instante a gente está se deparando com outras histórias de pessoas dividindo com a gente, que agora passa a fazer parte de um quadro de pessoas com algum tipo de deficiência que até então não entendia, e o impacto que isso traz para a vida e para a família, enfim, tem uma série delas, Shirley. Uhum. Muito, muito legal, inspirador, assim, conhecer um pouco das histórias por trás de toda uma estratégia, né? E é interessante que essa discussão ela é muito aflorada, assim, de quando falar sobre diversidade, quais diversidades estamos falando, né? Sobre quais grupos estamos falando. E ampliar um pouco essa discussão de que a gente tem, sim, os grupos minorizados, que, tipo, historicamente e estruturalmente, eles estão sendo excluídos, mas a gente tem várias outras pessoas que podem, tipo, ao mesmo tempo não fazer parte de nenhum grupo minorizado e ainda assim ter histórias que, tipo, trazem muita necessidade de inclusão, de se sentir diverso em ambiente, né? E é muito legal você trazer esses exemplos para que a gente reflita muito sobre isso.
Chegou algumas perguntas aqui, e aí eu queria incentivar vocês a trazerem mais, que aí eu vou abrir um momento já já para a gente responder algumas perguntas. Enquanto isso, eu queria convidar a Bia, até pensando assim um pouco nas experiências que a gente teve assim enquanto Eureka e Ana Beatriz, você participou de algumas experiências voltadas para o público de mulheres e experiências voltadas para jovens negros. E aí eu fiquei muito na dúvida, assim, tipo, eu pessoalmente me sinto num processo constante de me descobrir uma mulher preta e de entender como que isso reflete na sociedade. E aí eu fiquei muito curiosa, assim, de entender nesse seu processo de descoberta pessoal, mas também de busca de oportunidade, se o seu conceito de o que é uma empresa diversa, o que é diversidade, o que é inclusão no ambiente organizacional mudou depois dessas suas experiências de entrevista, de eventos, de pesquisa. Tipo, antes diversidade para mim era isso, ou então antes eu buscava tal coisa na empresa e depois que eu comecei a me aprofundar, se isso mudou ou não. Eu acredito que a Patrícia trouxe um ponto que para mim é fundamental e que quando a gente pensa em diversidade, a gente tem que entender que diversidade, como a Patrícia falou, ela não é uma ação, não é algo pontual, é algo que tem que ser desenvolvido dentro e fora da organização. Então, algo que eu sempre me questionei muito você, enfim, admitir, vamos supor, vou fazer um processo seletivo e a minha empresa admitiu 50% de pessoas negras. Quando as pessoas entrarem na sua empresa, a sua empresa vai estar preparada para essas pessoas? E aí, esse foi o ponto que a Patrícia tocou e que me deixou muito feliz, que foi a adaptação que a Down fez para receber uma pessoa que agora estava buscando se identificar com o gênero que ela realmente é. Então, isso para mim é o maior ponto da diversidade. A diversidade ela não é uma ação. A diversidade ela é uma mudança contínua que as pessoas vão fazendo para se adaptar às realidades das pessoas. Então, é, antes de. Eu estava em um processo, acho que enfim, até 2018, mais ou menos, eu não entendia o que. Assim, sabia das mazelas do que é ser mulher preta, mas eu não entendia o que era ser mulher preta e nem entendia o que era a minha negritude. Eu não sabia eu não sabia como agir, mais ou menos, em relação a isso. Eu não sabia como eu poderia me defender ou defender outras pessoas. Eu não sabia até que ponto as ações de outras pessoas estavam sendo prejudiciais a mim. Então, quando foi mais ou menos há 2 anos atrás, foi quando eu comecei nesse processo de me redescobrir e, enfim, aceitar as minhas raízes. E quando eu fui para a experiência que eu tive com a Eureka em relação com mulheres, com pessoas negras, eu tive naquele momento o meu maior insight de quem eu era. Eu acho que, enfim, não preciso nem se vocês escolheram, mas, enfim, aquilo foi o momento que eu tive o maior insight de quem eu era e de qual era o meu papel. E ali também foi o momento que eu entendi o que era diversidade. Que diversidade é a discussão, diversidade é o questionamento, diversidade não são só os números. Os números, eles importam muito e eles têm que existir. A gente tem que ter uma meta, a gente tem que ter um objetivo dentro da nossa organização. Mas diversidade também é o que você vai fazer a partir daqueles números. Então, hoje em dia, eu prezo muito quando, enfim, até não falo nem só quando eu vou escolher, quando eu vou buscar um emprego, mas quando eu vou divulgar algo na internet, quando eu vou compartilhar alguma informação, é entender o quanto que aquela organização não está só focada na imagem, mas dentro dela isso realmente está acontecendo, dentro dela tá ocorrendo a discussão, dentro dela as pessoas estão tendo um espaço também para pedir ajuda, para pedir socorro, como é o que está sendo o canal interno dela de, assim, vamos supor, tive algum caso de homofobia, tive algum caso de racismo. Qual é a assistência que essa pessoa tem dentro da organização? E aí, um outro ponto também que eu me peguei pensando esses tempos e que diz muito sobre diversidade, que também fala muito sobre as posições que a gente coloca esses grupos, é em relação ao que essa organização produz. Então, enfim, exemplos.
poxa, se eu vou produzir, se a minha organização trabalha com produtos de beleza e eu quero fazer produtos de beleza para pessoas negras, como que eu vou fazer produtos de beleza para pessoas negras sem ter uma pessoa negra dirigindo aquele produto? Que foi como a Patrícia falou, que ela rodou várias outras filiais para entender o que era diversidade. Então, como é que eu vou estar pensando em produtos para pessoas negras sem ter uma pessoa negra ali na direção daquele produto? Como é que eu vou estar pensando em uma campanha para o Dia do Orgulho LGBT sem ter uma pessoa LGBT naquele projeto, naquela atuação? Então, diversidade, para mim, passou a ser isso, passou a ser a discussão, passou a ser mais do que os números, passou a ser como aquela organização ela atua, como aquela organização ela é mais do que a imagem ou a campanha que ela faz, mas lá dentro como é que as coisas funcionam. E aí, hoje em dia, eu estou prezando buscar muito mais isso, entender. Isso também faz parte do meu autoconhecimento, né? Do meu processo de crescimento. Acho que é mais ou menos isso. Legal, Ana. Muito legal saber também como é o processo, assim, porque cada um tá num processo constante, né? Tipo, independente se é pessoal ou se é na empresa, eu acho que nunca termina esse processo de autodescoberta, de retirada de vieses, de mudar as referências que a gente tem. Então, muito legal. A gente tem algumas perguntinhas aqui. Tem uma mensagem primeiro que não é uma pergunta. Até mandaram. Não é uma pergunta, apenas um comentário. Eu, mulher negra, já trabalhei na área de aquisição de talentos da Dow e é realmente inclusiva. E a Patrícia Lima é maravilhosa. Trouxe só um comentário aqui. E aí, de pergunta, tem uma pergunta do Francisco Bento. Ele mandou assim: boa tarde. Queria saber um pouco mais sobre as dificuldades que vocês enxergam para a inclusão plena nas empresas. Eu começo e aí a Bia continua. Uhum. Eu acho que o maior desafio é a gente ajudar as pessoas a entenderem que a gente não está falando de uma pizza, de um gráfico de pizza. Lembra do gráfico de pizza? Que para eu ter um pedaço maior, você necessariamente precisa de um pedaço menor. A gente está falando de abrir mais portas, porque existem portas que estão fechadas ainda. Então, quando a gente fala de inclusão, de diversidade, de questionar os nossos processos, é abrir mais portas para que outras pessoas também tenham acesso e que elas também possam vir, também possam, pelo menos, experimentar e tentar. Que a gente parte de pontos de partida na vida muito diferentes. Então, aquele exemplo daquela corrida que está na internet, que já é viral, assim, todo mundo já viu várias vezes, o cara que começa 100 metros na frente, ele tem mais chance de ganhar. O que a gente faz não é colocar ele lá na chegada, é ajudar esses que começaram lá atrás a ter um pouquinho mais de oportunidade de equidade, né? Porque igualdade é diferente de equidade. Então, acho que o maior desafio hoje nas organizações é ajudar as pessoas a entenderem que a gente tem espaço para todo mundo, que a gente tem que abrir outros caminhos, senão o poder permanecerá na mão de quem sempre teve, e a gente não vai dar oportunidade para todo esse histórico antiquíssimo que a gente tem no nosso país, de racismo, por exemplo, de escravidão, de tudo de ruim, que a gente reverta isso, que se a gente não dar espaço para as pessoas de diferentes gêneros, diferentes orientação sexual, a gente também não vai conseguir de nenhuma maneira atacar o sexismo, a homofobia que a gente enfrenta tão forte aqui no nosso país. Eu acho que hoje o maior espaço é ajudar as pessoas a mudarem esse mindset. Tem uma analogia que eu gosto muito, que é assim, lá no passado, eu já acho que sou bem mais velhinha que vocês, mas lá atrás, a gente não usava cinto de segurança com muita frequência. Eu lembro que quando era criança, a gente viajava assim, todos os primos no banco de trás, fazendo maior farra. Tinha gente que ia lá no bagageiro, sentado com as perninhas para frente, assim, era uma festa. Quando se começou a falar da obrigatoriedade de usar o cinto de segurança, as pessoas, meu, para que isso? Está funcionando bem. E hoje é inconcebível você andar num carro, independente do assento que você estiver, sem cinto de segurança. Então, a gente passou lá atrás de algo que era inconcebível
para hoje como uma regra. Você é multado, você entende o impacto e o risco que tem a sua vida quando você dirige sem cinto de segurança. O que vai acontecer com a inclusão, eu acho que é algo similar. É um processo de mudança cultural. Então, lá no passado, era inconcebível ver uma mulher trabalhando e ver um negro liderando, ou ver um deficiente ou uma pessoa trans tendo o mesmo espaço. E o que a gente está trabalhando, o que a gente se esforça todos os dias, é para fazer essa mudança cultural, para que isso não seja a exceção, mas que seja a regra, que todo mundo tenha espaço, que a sua característica de pessoal, de personalidade, de gênero, não seja o que vai determinar se você vai ou não ter uma posição, e sim o seu talento e quem você é e a sua personalidade. Então, essa mudança cultural que a gente busca e a gente vai conseguir, porque cada vez mais, e eu já me estendi demais, Ju, cada vez mais as empresas que optam por não fazer inclusão, elas estão perdendo dinheiro, porque não é mais só uma questão social, é uma questão financeira, de negócio também. Então, assim, como você. E a Bia falou super bem, como você vai representar um nicho da sociedade que você não sabe quais são as necessidades, que você não reconhece o que eles precisam. A gente precisa dessa representatividade. Eu concordo com o grau de gênero, com o que a Patrícia disse, e é muito difícil você mudar o mindset de alguém quando você não consegue explicar para aquela pessoa o porquê. Então, hoje a gente tem que entender o porquê, e como ela falou, que é inconcebível hoje a gente pensar em ambientes onde não há diversidade. E aí, pensando até na questão econômica mesmo, já é comprovado por milhares de estudiosos de que a diversidade, ela sim gera um ambiente de inovação, gera um ambiente de criatividade para as empresas. Então, não é só uma questão, é uma questão social, que ela tem que ser combatida, e a gente tem que começar isso, e também a gente tem que ter o papel da organização nisso. Querendo ou não, as pessoas, elas ainda respeitam os grandes, os que têm mais. Então, essas pessoas que têm mais têm que começar a mostrar como as coisas devem mudar. Da mesma forma como a gente fala do privilégio das pessoas brancas, as grandes organizações também vão ter alguns privilégios no momento de fala. Então, se a gente tem grandes organizações falando, olha, isso tem que acontecer, isso é inconcebível, o nosso processo ele acelera mais ainda. Super. Muito, muito legal a fala de vocês. Eu acho que até conecta com o que a gente estava falando um pouco antes, né? Que é sobre envolver lideranças. E aí a Patrícia falou um pouco assim, eu peguei no ar, ela pode até complementar, mas eu sinto muito que esse movimento de diversidade e inclusão nas empresas, ele tende a partir de grupos autônomos, né? As pessoas se reconhecem, se identificam, se juntam, criam aqueles grupos de conversa, de ambientes seguros, e aí isso começa a gerar resultado na organização. Só que a gente precisa muito que as lideranças respondam isso, né? Que a gente tenha estrutura, que a gente tenha budget, que a gente tenha, tipo, alta liderança, média liderança, enfim, tipo, empresa toda entendendo a importância. E aí eu sinto que esse é o maior desafio, assim, deixar de ser a dor ou necessidade de grupos ou pessoas específicas e passar a ser uma prioridade estratégica, assim, da organização. Tem várias pessoas aqui mandando perguntas, falando que estão curtindo muito saber das práticas da DAO. Tem mais uma pergunta aqui, do Robson, e aí ele mandou assim: como se autoanalisar sobre a capacidade de se ter empatia, entender a diversidade e aplicá-la no dia a dia para se tornar cada vez mais colaborativo no ambiente, independente de sua posição? Eu acho que ele quis trazer assim, independente de ser líder ou ser um estagiário, como é que eu aplico no dia a dia esse pensamento assim de ser empático, incluir, trazer diversidade? Quando vários livros que a gente lê, quando a gente vai falar sobre diversidade, eles normalmente partem de um ponto em comum, que é a gente questionar o nosso status quo. Então, não tem como a gente acordar hoje, acordar amanhã e falar, vou ser empático. Pronto, acabou. E assim a gente vai seguir a vida com essa afirmação. Não, a gente tem que questionar onde a gente está
o porquê a gente quer e o porquê a gente deve mudar. Então, se eu quero questionar a diversidade, eu tenho que questionar por que as pessoas com deficiência não estão tendo acesso. Por que a pessoa negra ela sofre tanto racismo? Qual é a carga histórica que tem aí? Por que a pessoa que se autodeclara LGBT sofre homofobia? Por quê? A gente tem que sair do espaço de questionamento e começar a olhar a história do outro. Acho que uma coisa que você falou, que é muito bacana, é que histórias são muito bacanas. E a gente consegue entender muito do que acontece a partir das histórias. Então, para mim, até um ponto de empatia comigo e ponto de empatia com outros, foi a partir do questionamento, de questionar o porquê. Por que a minha organização não está não tá sendo diversa? Por que eu não estou conseguindo ter um olhar diferente para o outro? E aí eu acho também que para as pessoas que já sofreram algum tipo de discriminação, para elas é também um pouco mais difícil de tentar aceitar o questionamento do outro. E aí, aproveitando essa questão da história, eu já fui uma pessoa que eu morei na Romênia, e na Romênia, na rua, puxava o meu cabelo, porque eu estava de trança. E eu só consegui entender porque as pessoas da Romênia puxavam o meu cabelo no meio da rua, porque eu fui buscar a história da Romênia. A Romênia é um país totalmente machista, a Romênia é um país que ele é totalmente branco, não existe essa ideia de que na Romênia existe de outras cores, não existe, outras raças, não existe. Então a gente tem que sair do partido do lugar onde a gente está e questionar. A partir do questionamento a gente consegue entender histórias e começar a produzir empatia com os outros. Eu só queria trazer um ponto aí, adicionando o que a Bia falou. Eu li um artigo que fala, é um termo em inglês que é inward and outward, que é para dentro e para fora. Então, a empatia, para você fazer um trabalho inclusivo, você tem que primeiro olhar para dentro de si, porque não dá para dizer que a gente não vai ter viés, que a gente não vai ter preconceito, porque a gente é humano. Então, imagina que todos os dias a gente está falando aqui, mas está passando pelo nosso cérebro um turbilhão de informações. Então, a gente vai tomar muitas das nossas ações e decisões com base em algum preconceito que a gente formou de alguma coisa. Então, é super importante, nesse processo, a gente olhar para dentro da gente e a gente se entender, né? E identificar algumas coisas que não funcionam bem. E aí, uma vez que você olha para dentro, você tem que olhar para fora. E aí é super importante você questionar, ter curiosidade, perguntar para uma pessoa deficiente, não com objetivo, só com aquela curiosidade que não é educativa, mas com aquela curiosidade que vai te trazer elementos para que você possa ser melhor até para aquela pessoa, né? E eu acho que é isso que faz a gente ser mais inclusivo e mais empático. É a gente ter um olhar para o outro, não esperando que o outro faça, não fazer pelo outro o que a gente gostaria de fazer pela gente, mas fazer pelo outro o que ele gostaria que fizesse por ele, né? Porque não as pessoas são diferentes. Eu acho que essa individualização e esse respeito pela identidade de cada ser humano é super importante. Então, acho que é muito essa intenção, a gente precisa ser intencional em ser empático, em olhar para si e olhar para o outro. Legal, Patrícia. Muito legal. É um exercício, né, de aprendizado. Eu tinha até pensado numa conversa que a gente teve em outro momento, assim, sobre diversidade também, e queria trazer essa pergunta, assim, para vocês. Tipo, vocês são pessoas que estão envolvidas no tema de diversidade, que é um tema que é relevante. Então, a gente falou sobre leituras, artigos, várias coisas, né? Se vocês pudessem voltar, assim, 10 anos atrás, um pouco mais para Patrícia, tô brincando, mas um pouquinho, tipo, quando a gente tinha entre 12 e 16 anos, aí naquela época que a gente está, tipo, formando mais opinião. Se vocês pudessem dar alguma orientação ou conselho para Patrícia e para Bia daquele tempo, muito baseado
no que vocês já sabem, do que vocês já descobriram agora, qual seria, assim? Eu, por exemplo, eu mudaria muito as minhas referências, assim. Eu tinha muita dificuldade de me enxergar nas pessoas que eu via, e isso me trazia muita dor de não aceitação. E uma autocobrança muito grande em compensar em outras coisas. Como eu não me sentia parecida, eu tinha que estudar mais, eu tinha que fazer outras coisas mais bem feitas para me sentir um pouco mais pertencente aos ambientes que eu estava. Então, tipo, isso seria um dos conselhos que eu acho que eu me daria. E aí eu queria convidar a Bia, depois a Paty, para contar, tipo, uma coisa, uma ação, assim, uma parada mais prática. Eu, da mesma forma como você, Ju, eu também faria essa mesma coisa. Eu tentaria ter outras referências. E talvez se eu tivesse outras referências, na verdade, eu faria um pedido para minha mãe de me ensinar referências iguais a mim. Então, é algo que hoje eu tenho um irmão de 7 anos. E assim, eu sou da minha mãe para frente, tios e primos, etc., é todo mundo branco. Então, eu sou a última pessoa negra da família, o último gene negro da família ficou em mim. Então, hoje em dia, eu tô tentando, mesmo longe do meu irmão, trabalhar isso nele. Ele é uma pessoa branca, mas eu quero que ele tenha referências pretas. Então, talvez uma coisa que eu faria anos atrás seria pedir à minha mãe outras referências. Tentar me chegar em outras referências e tentar me entender mais cedo o que é a minha cultura, o que é a minha cor, o que ela representa. E talvez isso tivesse me ensinado o porquê que as coisas aconteciam. Então, acho que a Bia, de muitos anos atrás, ela iria pedir para os pais novas referências, e é o que eu estou tentando fazer hoje com meu irmão. Então, daqui de São Paulo, eu estou mandando livros para eles, livros infantis, inclusive, tem muitos, gente. Muitos livros infantis que falam sobre a cor da pele, falam sobre. E que são para crianças, para que eles começarem a aprender isso. Então, acho que seria pedir novas referências. Acho que seria muito importante para mim. É legal o que você traz, Via, porque a gente pode falar muito de uma perspectiva pessoal, mas como outras pessoas, tipo, principalmente crianças, fazem para incluir todas as diversidades, né? Tipo, como eu faço para ter um amigo que ele é especial na sala, ele tem uma pessoa com deficiência, como é que eu incluo ele? Se eu tenho um amigo que ele é de um outro local, ele tem um outro sotaque, como eu incluo ele? Se eu tenho um amigo que é periférico numa escola particular e vice-versa, como eu incluo, né? Então, tipo, não só numa perspectiva pessoal, mas como a gente também faz desde jovem, assim, desde muito criança, esse trabalho de evangelização, né, de quem está próximo da gente, né? Muito legal. E você, Patrícia? Na verdade, eu vou ter que voltar 20 anos, não 10, Ju. Assim, tem várias coisas, eu me identifico muito com o que vocês disseram, mas eu voltaria e falaria para a Patrícia jovenzinha, para buscar menos a aprovação das pessoas. Eu também vim de uma origem periférica, uma situação socioeconômica muito difícil, foi difícil estudar, e eu sempre busquei muita aprovação dos outros, assim. Eu acho que isso trouxe tanta dor, sabe? Tanto impacto na autoestima, de querer que o outro aceite, que aprove, que diga que sim, tá bom, né? E aí a maturidade vai mostrando que foi uma energia tão desnecessária, né? Porque o que eu preciso está aqui dentro. Não está no sim e nem no outro, está em mim. Então, eu acho que eu diria isso para a Patrícia jovenzinha. Se aceite, se acolha e se ame. A aprovação ou não do outro é uma decisão dele, não sua. Acho que eu faria isso. Muito legal. Obrigada, meninas. Vou voltar agora para a temática assim, um pouco mais corporativa, né? Tipo organizacional. A gente tem uma pergunta bem legal aqui. É uma pergunta do João Pedro para a Patrícia. E aí ele fala: gostaria de parabenizar as ações desenvolvidas pela DAO. É realmente muito gratificante ir para um processo seletivo, uma empresa e sentir-se representado. É um sentimento impagável. Mas gostaria de saber como a empresa trabalha com a temática LGBTQIA+, nos mais diversos setores.
A gente tem um grupo de afinidade que se chama GLAD, e eles são fenomenais. Eles desenvolvem vários programas. Só para te dar um exemplo do programa que acabou de sair do forno, é um programa que se chama Evolve, que é super voltado para desenvolvimento de jovens LGBT, e aí tem processos de coaching, tem treinamentos de carreira, tem uma série de discussões para capacitação desses jovens e também de fortalecimento, assim, né, do ponto de vista emocional. E, além disso, a gente procura sempre trazer uma sensibilização, não só para quem é LGBT, mas para quem não é. Então, a gente tem treinamentos sensibilizando para todas essas questões. Quais são fugiu a palavra, as denominações, as siglas, e qual a forma correta de se dirigir, é correto falar opção, orientação, traz algumas desmistificações para ajudar as pessoas a serem mais inclusivas no relacionamento com pessoas que são LGBT, e a gente busca trazer isso em várias pautas, em vários momentos durante o ano, e além disso, esse grupo, eles estão sempre trazendo outras temáticas para questionar a gente sobre vários pontos. Recentemente, eles trouxeram uma palestra sobre bullying na infância, que pessoas LGBTQI+, às vezes passam por bullying durante toda uma infância. E como os pais podem acolher e fazer um trabalho melhor nesse processo? E eles trouxeram uma palestra, uma psicóloga a respeito dessa questão. E a repercussão foi, assim, fenomenal. Foi bem legal. Legal, Patrícia. Obrigada. Até puxando um pouco dessa pergunta do João, né, sobre práticas, eu queria fazer uma pergunta que é assim, para a Bia. Se você tivesse numa posição de diversidade e inclusão, qual ação você faria? Tipo, uma ação que você, caramba, essa ação, se eu visse uma empresa fazendo uma ação assim, acharia muito legal. E para a Patrícia, qual que é a próxima ação, ou a ação mais legal assim que a DAO já fez, focada em diversidade e inclusão? Muito para a gente dar dicas aí para quem está assistindo a gente, de puxar um movimento dentro da organização que você tiver, independente do papel que você tem, então se você é estagiário, se você é líder, ou então plantar sementinhas para que isso aconteça em algum momento. Vamos lá. Uma coisa que eu teria muita vontade de fazer era um processo de escuta. Eu gostaria muito de ter um processo de escuta. Então, alta liderança parar apenas para escutar o que está acontecendo e escutar quem está lá dentro. Então, poxa, o quanto que aquelas pessoas estão sentindo acolhidas naquele espaço? O quanto que elas estão sentindo bem naquele espaço? Então, acho que um trabalho que tem que ser, para mim, tem que ser fundamental em toda a organização, e tem que ser muito sem amarras, um processo muito confortável, é um processo de escuta das altas lideranças. Então, não sei, um dia para elas escutarem, realmente, é apenas escutar, é um processo de escuta, e a partir dessa escuta, a gente conseguir desenvolver trabalhos com esses grupos. E aí também, eu acho que é um processo que eu acho que carece muito nas organizações, é da gente ter essa continuidade no trabalho de grupo. Por exemplo, se eu tenho um grupo voltado para a diversidade, se eu tenho um grupo voltado para as mulheres das organizações, a gente conseguir ter um trabalho contínuo. Eu acho que eles ficam muito soltos, muito à margem. Isso é um trabalho que eu percebi que na DAO é algo fenomenal, e trazer esses grupos mais para o centro, para o foco. Além da organização, eles também têm que ser nosso foco. Então, acho que seriam duas coisas que eu gostaria muito de fazer, que é um processo de escuta, apenas escutar o que está acontecendo, e depois tirar esses grupos da margem da nossa organização e trazer eles para o foco. Muito massa. Tati? Bora! Eu vou te trazer uma coisa super legal que aconteceu, duas coisas super legais que aconteceram. Uma foi um evento que aconteceu nos últimos 2 anos, em Houston, nos Estados Unidos. A DAO levou pessoas
de 37 países diferentes, de todas as diversidades, religiões, idades, gênero, orientação sexual. É um grupo de 500 funcionários, dentre os 37 mil, super diversos, só para falar sobre inclusão e diversidade. Foi, assim, maravilhoso. E foi um momento de falar, o CEO da empresa mostrar a importância e a relevância desse movimento para a empresa, e que a empresa é hoje e para o futuro. E um outro que a gente fez, e a gente quer continuar fazendo, se chama Dow Experience Day. E a gente fez esse evento aqui na Dow, em São Paulo. A gente trouxe vários candidatos a vagas de estágio na Dow e de trainee, de várias universidades, pessoas de vários, também com um grupo super diverso, para trazer a oportunidade dessas pessoas entenderem qual é a agenda de inclusão da Dow. Então, nessa sessão, a gente trabalhou única e exclusivamente a agenda de inclusão e diversidade. Foi uma experiência riquíssima e a gente pretende dar continuidade, porque a gente quer que esse processo de seleção seja uma decisão nossa, mas que também seja da outra ponta, do nosso candidato. Então, para a gente, essa proximidade é extremamente importante e rica. E acho que esses dois são os mais, que eu me lembro com mais satisfação. Assim. Muito legal, Patrícia. Obrigada. A gente tem várias perguntas que a gente não conseguiu responder. Teve algumas pessoas também que compartilharam vivências, assim, experiências. Eu li todas, não consegui trazer todas para nossa conversa, porque o tempo é curtinho. Então, sinto muito se alguém aqui eu não trouxe a voz para cá, mas eu li e vou guardar com muito carinho. Queria agradecer a Bia e a Patrícia por toparem vir para o Fest, trazer um pouco da experiência, da sua voz, da vivência. Foi um momento super especial. E aí a gente já vai encerrando. Eu queria agradecer alguns parceiros que a gente tem. Então, não só as convidadas, mas esse evento está sendo realizado pela Eureka. A gente está num festival aí de 4 dias. Está no 3º dia, esse dia que foi exclusivo, falando sobre diversidade e inclusão. Mas a gente ainda tem um dia amanhã. Então, amanhã, a nossa primeira programação, às 10 horas, vai falar sobre carreira ágil, como a metodologia ágil pode potencializar o seu propósito, com o Nicolas, CEO do IEP. Então, super convido vocês a continuarem conectados. Agradeço também a correalização da HSM, realização da Eureka, todo mundo que está apoiando. A gente tem uma mídia oficial, que é a Época Negócios, então acompanhem também a repercussão desses talks depois. E os nossos parceiros. A gente tem como parceiro a Blend Edu, a Xbox, a Inova Consulting e a Tadashi Kadomoto. E, por fim, a gente falou bastante sobre empatia, sobre olhar para o lado. A gente, enquanto Eureka, durante o Elfest, está apoiando um projeto que é o Perifa Protegida. Ele já fez uma vaquinha inicial, que teve distribuição de cestas em um bairro periférico aqui de São Paulo. Conseguiu ajudar cerca de 48 famílias. E aí foi iniciada uma nova vaquinha para que consiga ajudar mais famílias e repor essas cestas nesse ciclo que vem. Então, se vocês puderem copiar o QR Code, o link, fazer a doação, não tem mínimo, não tem máximo, vai ser muito legal fazer a gente repercutir. Se não puder doar e puder compartilhar essa ação, também vai ser muito legal. E a gente se encontra amanhã, na continuidade do Elfest. Obrigada de novo, Patrícia, Ana, e obrigada a Traduz Libras, que está aqui com a Tuane e o Giliardi, e fizeram a tradução de todo o talk de hoje, todo o evento. Gratidão e até amanhã, gente. Beijos. Beijo, obrigada, gente. Beijo, obrigada, gente. Tchau, tchau.